A graça e a paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 4, versículo 1 em diante, onde eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a palavra de Deus. Então, a partir de agora, todo mundo de olho na telinha, compartilhe a nossa live e chame pessoas para vir aprender a palavra, porque o Plenitude School já está no ar. Ok, apóstolo, vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, onde nós iremos tratar algumas questões importantíssimas aqui nesse texto. Diz assim o texto sagrado em Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo. Disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como que de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8 agora. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, de uma maneira bem tranquila, esse capítulo ainda não é tão difícil de interpretar, nós tiramos aqui algumas informações importantes e muito úteis para a sua interpretação. Quando você lê o versículo 1, você já percebe que João, que está em espírito, ele foi arrebatado ao céu e ele foi chamado para ser testemunha ocular de coisas que haveriam de acontecer, é o que diz o versículo 1. E o segundo também. No terceiro versículo, já está falando a respeito da aparência. Percebam aquele detalhe que nós já comentamos, quando se fala de aparência semelhante a alguma coisa. Então o versículo 3 fala que o que ele estava vendo, o que estava assentado no trono, era semelhante. Ele tinha uma aparência como pedra jaspe sardônica. Então não era uma pedra de jaspe sardônica, era semelhante a isso. Nós devemos imaginar aquilo que João estava visualizando e agora ele escreve tentando nos fazer entender aquilo que ele estava vendo. Mas se trata de comparação, tá? Então aqui nós vemos que ele narra essa semelhança daquele que estava sentado no trono. Ele fala de um arco-íris que estava ao redor do trono e que tinha essa aparência de esmeralda. Então o arco-íris era como se fosse uma esmeralda. Então ele está comparando a pedras preciosas. No versículo 4 diz que haviam ali 24 tronos. E sobre cada trono um ancião. Esses anciãos, eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então aqui a gente já entende que essa representação que João está colocando para o nosso entendimento, ele estava contemplando ali a representação da antiga aliança, onde as 12 tribos estavam sendo representadas pelos anciãos, e também a nova aliança, com a representação dos 12 outros anciãos, tendo aí os 12 apóstolos de Cristo. No versículo 5, ele fala de raios, relâmpagos, trovões, vozes que saíam de diante do trono,
e ele fala sobre as 7 lâmpadas de Deus. Mais uma vez, isso a gente já viu em versículos anteriores, se trata do Espírito Santo. E esse número 7 representa a totalidade, a universalidade, a ação do Espírito em todos os lugares. No versículo 5, onde se trata do Espírito Santo, já passa para o versículo 6, falando mais uma vez sobre como um mar de vidro semelhante ao cristal. Mais uma vez é uma comparação que ele está fazendo com coisas maravilhosas conhecidas na Terra, representando as coisas magníficas que não dá para narrar ou citar de outra maneira lá no céu. Então ele usa o que há de mais precioso na Terra para dizer o que ele está vendo lá no céu. Mas ainda assim é uma representação, é um símbolo, é uma semelhança, né, de coisas que nós podemos entender que ele está visualizando lá. Seguindo no versículo 7, ele visualiza algo muito interessante. Aqui nós vemos alguns animais sendo vistos por João lá no céu. E ele cita que ele percebe ali 4 animais, 4 seres. E esses seres, eles eram cheios de olhos, estavam ali tanto diante quanto de trás, então eram olhos por todos os lados, e cada animal ele tem uma aparência. E aqui nós vemos aqui o primeiro animal sendo citado. O primeiro animal no versículo 7 era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro, e o terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Será que você já viu essa narrativa, uma narrativa semelhante na Bíblia Sagrada, fora do Apocalipse? Talvez você já tenha lido, por exemplo, lá em Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 4 ao 25, você vai ver ali uma semelhança de animais parecida com essa que João está visualizando no Apocalipse. Existem algumas pequenas diferenças, mas vai ser bem interessante se nós lermos esse versículo 4, 5 e 6 do livro de Ezequiel no capítulo 1. Podemos ler, apóstolo? Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi. E também tinham rostos de águia, todos os 4. Vamos lá, meus irmãos. Vocês viram que a narrativa de Ezequiel tem certa semelhança com o que João narra aqui no Apocalipse? E aí nós percebemos que esses seres celestiais que Ezequiel estava tendo na sua visão, que retratava a soberania de Deus Criador, ele menciona esses seres como participantes ali dentro do contexto celestial, como seus querubins, os querubins que estavam diante do trono de Deus. E João aqui no Apocalipse, da mesma forma, apresenta 4 seres celestiais que têm certa semelhança com o que Ezequiel citou. Assim também nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo 2, quando o profeta menciona sobre os serafins que voavam ali diante do trono de Deus, adoravam a Deus, e eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Isso está também à semelhança do versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse, quando menciona que esses animais tinham cada um 6 asas. Então nós percebemos, com base no Apocalipse, Ezequiel e Isaías, que se tratam de seres celestiais que glorificam ao Deus Criador. E isso nós entendemos lendo esses versículos e acompanhando aí nessa leitura que nós acabamos de fazer. Então todo esse contexto celestial era para que João descrevesse para nós que o Deus soberano está na glória e diante dele existem anjos o adorando de dia e de noite, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. E a ele seja dada toda graça e honra para todo o sempre. É o que nós estamos vendo nesses versículos que nós estamos a meditar. E na sequência, nós chegamos nos 24 anciãos de novo, onde no versículo 10 do Apocalipse 4, menciona que esses 24 anciãos, eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Eles se prostram diante do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, e o adoram, e dizem diante dele, né?
ele vive para todo sempre, e eles lançavam suas coroas diante desse trono, diante do trono de Deus, adorando ao Senhor, dizendo, como está escrito no versículo 11, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Resumidamente, o que o capítulo 4 do Apocalipse significa, então, com tudo isso que nós visualizamos e verificamos? É a soberania do Deus Criador, portanto, os 24 anciãos são as 12 tribos, Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, o Novo Testamento, em adoração ao Senhor, tanto a antiga quanto a nova aliança, todos adorando e servindo ao Senhor, e os animais, possivelmente, representam esse Deus Criador, ou a criação de Deus, o adorando. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso? Quando nós percebemos que se trata de uma adoração geral da criação, quando nós observamos que esses animais, eles simbolizam a criação. Quando nós lemos em Salmo, no número 19, versículo 1 e 2, nós vamos descobrir que o texto menciona a adoração de tudo que foi criado ao Senhor. Vamos ler? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E aí nós vemos que a criação adora o Senhor. Ainda o Salmo 103, versículo 22, e todo o Salmo 148. Vamos ler o Salmo 103, 22, mas o 148 fica por sua conta, ok? Bendizei ao Senhor todas as tuas obras em todos os lugares do seu domínio, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ok? Então dá para perceber através desses versículos que se trata de uma adoração da criação ao Senhor. Então a primeira interpretação com relação aos 4 seres que João vê no céu é a mais aceita teologicamente, porque tem toda uma relação com Ezequiel, tem toda uma relação com o que Deus criou. Lembrando que o número 4 na Bíblia Sagrada já tem uma relação direta com a criação. Nós vemos o número 4 sendo mencionado, por exemplo, nos 4 cantos da terra. Nós vemos o número 4 sendo repetido com relação aos 4 elementos da natureza, terra, ar, fogo, água. Nós vemos os 4 pontos cardeais, por exemplo, que norte, sul, leste, oeste. Então tem toda uma relação com a criação, onde nós entendemos que os 4 animais têm melhor significado, sentido, relacionado à criação de Deus, que o adora de dia e de noite. Mas não é a única interpretação. Nós temos uma segunda interpretação também bem aceita, que seria a relação desses animais com seres celestiais, como nós mencionamos, relacionando com Isaías 6:2. Se nós temos uma aceitação relacionada a esses seres como seres celestiais, nós percebemos através da narrativa também do Salmo 80, versículo 1, e o Salmo 99, 1 também, onde dá um entendimento que se trata então de seres celestiais que adoram ao Senhor. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, e tu que te assentas entre os querubins resplandecentes. Salmo 99, 1, o Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Então, com base nesses versículos, nós percebemos que se tratam de seres celestiais adorando ao Senhor. Então é bem aceita a interpretação de que esses 4 seres do Apocalipse 4 teriam, então, seres celestiais que já foram representados em outros textos bíblicos como sendo adoradores do Senhor ou protetores da glória de Deus, como é o caso do querubim, que é bem relatado em toda a Escritura. Nós lembramos de querubim na entrada do tabernáculo, do templo, querubins no Éden. Então, querubim é uma figura presente em várias narrativas bíblicas, e aqui no Apocalipse ele se repete. Por isso que é a segunda interpretação mais aceita. E ainda há, para encerrarmos hoje, a terceira interpretação, que relaciona esses 4 seres viventes em Apocalipse 4 com os 4 evangelhos. Nós já estudamos os evangelhos aqui no Plenitude School e descobrimos que cada evangelista escreveu para um público em especial e representou Jesus de uma maneira especial.
Então, quando você pega o evangelho que Mateus escreve, considerando ou tratando Jesus como o rei, como Cristo sendo o rei de Israel, o rei do povo judeu, então aqui você então tem uma representação do primeiro animal, sendo tratado aí Jesus como rei. O evangelho de Marcos trata Jesus como servo. E aí nós temos então o segundo animal, que seria o boi ou o novilho, como sendo essa representação. O terceiro evangelho que Lucas escreve e relata Jesus como homem perfeito. E aí nós temos o animal com semelhança de homem. E por último, o animal semelhante a uma águia, nós temos a representação dada por João como Jesus sendo divino ou aquele que habita nas alturas. Porém, essa é a interpretação menos aceita. Faz sentido quando nós entendemos pela leitura dos evangelhos que eles são 4 porções especiais que definem Jesus de uma maneira muito clara e específica, mas a melhor e a mais aceita é a primeira que nós relatamos, onde os 4 seres celestiais representam toda a criação de Deus, adorando Ele eternamente. Ok, pastor Sérgio, nós aprendemos muito com a aula de hoje. Eu sei que quem está em casa fica sempre com aquele gostinho de querer mais, aprender mais. E aí nós temos para você o Plenitude School presencial, todo domingo, 9h30 da manhã, em uma das nossas salas, na sede da Plenitude da Fé. E aqui essas porções semanais, com um vídeo inédito toda quarta-feira, por volta do 12h15, 12h20, você tem esse acesso. Pastor Sérgio, a semana que vem nós vamos dar sequência ao capítulo número 5, é isso? Isso mesmo, apóstolo. Ficamos por aqui, mas na próxima semana tem mais. O capítulo 5 do Apocalipse, onde nós vamos entender mais alguns pontos importantes dentro da narrativa bíblica do Apocalipse. São símbolos que podem ser entendidos à luz da Bíblia. Então não perca o nosso próximo encontro aqui no Plenitude School, que você vai aprender muito sobre a palavra de Deus, e em especial o livro do Apocalipse. Deus abençoe vocês, leiam o capítulo 4 e já fique aí na expectativa, Apocalipse capítulo 5, nosso próximo encontro. Deus abençoe.
Congresso de Missões 2024, dia 6 e 7 de julho. Um encontro de capacitação para a pregação do Evangelho. Atenção para a programação do evento, dia 6 de julho, às 17 horas. Palestrando Jamierson Oliveira, pastor titular da Igreja Batista Etnos, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, escritor, colaborador da Bíblia Missionária. Dia 6 de julho, sábado, 7 da noite. Daniel Júnior, diretor-presidente da Comepa, Convenção de Obreiros e Ministros Plenitude, escritor, bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia de Londrina, com especialização em aconselhamento pastoral, missiologia e história da igreja pela Universidade Carisma. Domingo, 7 de julho, 8 da manhã e 10 da manhã. Ignaldo Hélio, pastor, escritor, professor de teologia e história no Vale da Bênção, palestrante, apologista, coordenador do Instituto CAR de Missões, colunista do Gospel Prime, colaborador das Bíblias, apologética de estudos e missionária de estudos. Dia 7 de julho, 19 horas, Fábio Trajani, pastor adjunto da Igreja Plenitude da Fé, formado em teologia pelo Instituto IBAD, escritor dos livros Vida Intencional e Ruióis, Filhos Maduros, coordenador da base missionária ASAF. Congresso de Missões 2024, o teu encontro com a capacitação de Deus para a pregação do Evangelho. Local, Igreja Plenitude da Fé, Rua Coronel Santos Cardoso 320, no centro da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível para envio imediato às famílias que mais precisam. Plenitude da Fé, uma igreja de transformações e milagres.